Olá, estamos aqui para a segunda dica de matemática para auxiliar as crianças em casa. Então, no vídeo anterior, na primeira dica, nós falamos da importância de deixar à disposição na casa a sequência numérica, fazer com a criança a sequência numérica, ler junto com a criança, para que a criança se familiarize com o som dos números, com a sequência numérica. Hoje eu vou apresentar para vocês uma outra dica que a gente faz aqui no Kumon e dá para fazer em casa também, avançando nesse processo da sequência numérica, da alfabetização dos números. Então, acrescente na sequência numérica até 10, até 20, até 30, mostre para a criança, vá apontando, né, com o seu dedinho, vai lendo e vai apontando, para que a criança preste atenção na escrita do número e no som do número. Então, ela saber aleatoriamente onde você parar, que é aqui 12. Então, não perguntar nesse início, não questionar, não forçar, não pressionar, mas simplesmente orientar com o dedinho, né? A gente fala cadenciando, você vai cadenciando os números falando junto com a sua criança para ela aprender a sequência numérica. E aí, lógico, né? Não pode faltar o escrever. Então você já tem ali o potinho sensorial, já está fazendo com a sua criança os números, vai acrescentando na sequência numérica e acrescentando também na escrita, o escrever corretamente os números, né? Super importante escrever os números corretos. Eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso. Nós também podemos fazer com que a criança, você pergunte para a criança, circula para mim o número 11, circule para mim o número 21, né? Então, assim, a criança precisa saber a sequência numérica, não somente na fala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15... Vamos supor, se você apontar aqui, ela tem que contar até o 10 para chegar nesse número. Ela precisa perceber visualmente e auditivamente que número é esse. Então, a partir daqui, por exemplo, nessa atividade aqui do Kumon, ela a partir do 10, 11, 12, 13, 14. Então, ela vai ligar e falar os números. Então, isso é familiarizar a criança, passar um bom tempo familiarizando a criança com essa sequência numérica. E aí, você vai aumentando os números e pedindo para que a criança vá circulando aquele determinado que você falar, para que ela reconheça, na verdade, né? Aqui no Kumon o material é muito lúdico, né? É bem ilustrativo, é bem lúdico, mas trabalha bastante essa sequência numérica. E aí uma coisa que nós já havíamos falado, eu já havia falado no vídeo anterior e fica a dica, vou reforçar a dica, é a escrita correta dos números. Então, por exemplo, o número 1, a gente sabe que tem na escola, às vezes, né, modificam e tudo. Por exemplo, o número 2. O número 2 na escola ensina aquele que tem o lacinho, né, porque fica mais fácil para a criança. Mas se você conseguir já ajudar a sua criança a escrever o número 2 da forma correta, que é esse daqui, sem lacinho, sem enfeite, sem nada, você já pode colocar para a sua criança escrever. Não que seja errado, né? Aquele que tem a voltinha. É correto também, né? Mas assim, onde a criança vê aquele do lacinho? Ela não vê, ela não encontra aquele. Então, se ela vai no supermercado, se ela vai em algum lugar, ela vê o número 2 escrito dessa forma. Então, a gente precisa fazer essa associação com a criança. Então, o número 3, da forma correta, tem que começar de cima para baixo, do lado certo, porque as crianças na fase de alfabetização, elas têm delas mesmas espelhar, escrever como se fosse uma letra E, né? Então, assim, ó, o número 4, sempre de cima para baixo. Então, prestar atenção nesses detalhes faz toda a diferença, porque a gente vê tanta criança grande escrevendo os números de uma forma totalmente diferente, né? Cada dia, cada vez que a gente pega uma criança, uma experiência nova, de um jeito diferente de escrever os números. Então, por exemplo, o número 5, aqui no Kumon, a gente ensina assim, ó, primeiro faz essa base e depois faz o traço em cima. Mas aí você pode, nada impede, né, de que de repente a sua criança comece em cima e faça a barriguinha embaixo, né? A gente fala barriguinha porque o 5 a gente começa a falar com a criança que ele tem uma barriguinha, é gordinho e tudo mais.
O número 6 também, sempre de cima para baixo. E aí as crianças confundem muito o número 6 com o número 9. Aí você pode, de repente, criar uma estratégia de falar, o número 6 tem a bola no pé, o número 9, a bola é na mão, né? Então, o número 6 ou o número 7 é outro dilema, porque na escola a gente vê muito 7 cortado. E aí a criança, onde ela vê o número 7 cortado no dia a dia? Não encontra. Então, por que não apresentar para a criança o número 7 que ela visualiza no mundo real, né? Que ela visualiza no computador, no celular, em todo lugar. Então, vamos familiarizar as nossas crianças com esse número 7. Que ela saiba o número 7 cortado, né? Que é apresentado no colégio, nas escolas, mas que ela também saiba que esse número 7 é o que ela vê no mundo, né? Então, o número 8, e a gente tem muita dificuldade com isso, porque as crianças fazem 2 bolinhas e às vezes a família aceita isso. Não vamos aceitar, vamos fazer com que as crianças escrevam o número 8 corretamente. Então, quanto antes você ensinar, você treinar em casa, melhor a sua criança vai ficar, né? Então, assim, o número 8 sempre começando aqui do lado esquerdo para a direita, né? Perdão, tá espelhado aqui pra mim. Então, é do lado direito para o lado esquerdo. Então, é super importante fazer com que a sua criança entenda isso, né? E aí vem o número 9, que é o que eu falei, né? De crianças menores, elas não conseguem diferenciar o 6 e o 9 às vezes, né? Então, você precisa criar uma estratégia. E aí, o número 10. Importante também, a gente vê muito criança que de repente não sabe ler, não sabe escrever, né? A gente pega a criança fazendo o número 0 ou a letra O sempre do lado ao contrário. E não pode. Por quê? Mais pra frente eu vou dar dicas do porquê que a gente tem que escrever esse 0 nessa posição correta. Sempre da direita para a esquerda. Sempre. Fica aí a dica, no próximo vídeo a gente fala exatamente isso, o porquê dessa escrita aqui correta influencia na vida futura de qualquer criança em período escolar. Eu acredito, né, que esteja aí funcionando com os filhos de vocês. Se vocês fizerem essa metodologia, essas dicas em casa, eu acredito que a criança de vocês vai conseguir desenvolver um pouquinho da matemática e auxiliar lá no colégio durante esse ano de pandemia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.